Aula sobre raciocínio lógico matemático no assunto tautologia do Tribunal Regional Federal. Eu me chamo Vitor Hugo, sou servidor do Ministério Público da União e concurseiro, assim como vocês. Vamos lá, vamos tentar ver um pouquinho a respeito do assunto para desmistificar e provar que não é difícil. Você que tem dificuldade de resolver questões, estamos aqui para compartilhar conhecimento e de alguma forma facilitar o seu estudo, o seu aprendizado. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Pronto, está compartilhando. Tautologia. Esquece primeiro essa proposição composta embaixo, que vai servir de exemplo depois. Tá? Primeiro eu quero que você entenda o que é uma tautologia. Você provavelmente já estudou e ouviu professores dizendo para você que tautologia é quando eu tenho uma proposição composta cujo resultado final é sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Só que eu quero te mostrar uma forma mais fácil de você entender isso. Olha só. Como que a gente, tá? A partir de um exemplo, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Uma proposição qualquer. P ou Q. Se P ou Q, então R. Uma proposição qualquer. Como que eu calculo o número de linhas da tabela verdade desta proposição composta? Vocês sabem. Base 2, porque a lógica ela é uma lógica bivalente, só admite valor lógico verdadeiro ou falso, então por isso que a base é sempre 2, elevado a n, sendo n o número de proposições simples que compõem a nossa proposição composta. Quantas proposições simples nós temos? P, Q e R. São 3 proposições simples. Logo, 2 elevado ao cubo igual a 8. O que é esse 8? Você sabe que esse 8 é o número de linhas. Beleza. Mas eu quero que você entenda e olhe para esse resultado 8 de uma outra forma. Não 8 número de linhas, mas 8 combinações. 8 combinações. Então, olha só. Por que eu quero que você passe a ter esse olhar? Porque, olha só. Eu posso ter uma combinação, olha aqui, ó. P sendo verdadeiro, Q sendo falso e R sendo falso. Concorda? Essa é uma combinação. Mas eu posso ter outra combinação. Por exemplo, ao invés de R ser falso, R vai ser verdadeiro. Logo, eu tenho a combinação VFV. Eu posso ter uma outra combinação. FFV. Eu posso ter uma outra combinação. FFF. Quantas combinações eu consigo fazer atribuindo valores lógicos para cada uma dessas proposições simples? 8. Eu tenho 8 combinações. Independente do valor lógico que eu venha atribuir a P, Q ou R. Eu consigo gerar 8 combinações. E o que a tautologia vai dizer para a gente? É aí que a sua mente vai explodir. A tautologia vai dizer para a gente o seguinte: independente da combinação que eu vier a montar, que eu vier a fazer, o resultado final da proposição, ela sempre vai ser verdadeira. Independente se for falso, 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 ou se for verdadeiro, falso, verdadeiro, ou se for falso, falso, verdadeiro, não importa. Tautologia ensina pra gente. A tautologia ensina pra gente que independente da combinação que você vier a fazer, o resultado final será sempre verdadeiro. Então fica fácil, a partir
desse outro olhar, dessa outra perspectiva, você resolver uma questão sobre tautologia. Porque quando você pega uma proposição composta, né, de 3 proposições simples, sabendo que dá uma tabela verdade de 8 linhas, uma tabela muito grande, você não vai ficar montando tabela verdade na hora da prova. Você vai fazer o seguinte, preste atenção. Forma de resolução de questões de tautologia. Como que você resolve? Você vai tentar provar o contrário. Tentar provar o contrário. O que é provar o contrário? É tentar mostrar que alguma combinação vai gerar o resultado lógico falso. Porque se eu tiver apenas uma combinação com resultado lógico final falso, eu derrubo o argumento de que aquela proposição composta ela é uma tautologia. Então carrega isso contigo. Para ser tautologia, todas as combinações precisam gerar resultado final verdadeiro. Se alguma dessas combinações gerar resultado final falso, aquela proposição não é tautologia. Vem comigo aqui então para essa proposição composta aqui embaixo. Se P, então Q. Se somente se, não P ou Q. Será que isso aqui é uma tautologia ou não? Vamos aplicar o nosso método de resolução de questões sobre tautologia. Toda vez a partir de hoje que você se deparar com uma questão envolvendo tautologia, onde o examinador te questiona, fulano, determinada proposição composta é tautologia, você vai tentar provar o contrário. E como que você começa a resolução dessa questão? Você atribui um valor lógico final falso. Você começa atribuindo um valor lógico final falso. E a partir daqui, você começa a tentar resolver a questão. Se a gente, ao final, conseguir encontrar alguma combinação possível que gere o resultado final falso, não é tautologia. Se a gente, tentando provar que esta proposição composta vai ser falsa, e a gente não conseguir, porque gerou algum absurdo lógico, algum erro, alguma contradição, é porque é uma tautologia. Na lógica bivalente, se eu tento provar que uma proposição composta não é falsa, então ela só pode ser verdadeira. Tá bom? Então, olha que interessante. Será que essa proposição composta é uma tautologia? Essa é a pergunta do examinador. Por onde eu começo a resolver? Atribuindo valor lógico falso para essa proposição composta. Perceba que o conectivo principal desta proposição composta é o se e somente se. Vem aqui no cantinho para a gente rapidamente relembrar a tabela verdade do se e somente se. A gente aprende que no se e somente se, iguais dão verdade e diferentes dão verdadeiro. Então, VV na bicondicional é V. FF na bicondicional é V também. Agora, quando os valores forem diferentes entre si, o resultado final ele é falso. Essa é a tabela verdade da bicondicional. Logo, perceba, para que o resultado final seja falso, a tabela verdade precisa ser consequente verdadeiro, perdão, antecedente verdadeiro,
consequente falso ou antecedente falso, consequente verdadeiro. Essas são as únicas duas hipóteses na bicondicional cujo resultado final vai dar falso. Agora é simples. É só eu tentar provar que esta proposição composta vai gerar resultado final falso a partir dessas únicas duas possibilidades. Vamos ver? Olha só. Vamos começar com VF. Ou seja, toda essa proposição aqui gerando o resultado F e toda essa proposição aqui gerando o resultado V. A gente sabe que no OU, para dar F, todos os lados precisam ser F. Se Q é F, eu jogo Q também aqui como F. Se não P é falso, P só pode ser verdadeiro. Opa! Aconteceu uma contradição aqui. Aconteceu um absurdo lógico. Por quê? Porque na condicional, Vera Fischer é feia. Vera Fischer é feia. Na condicional, VF tem que dar resultado F. Só que a gente está tentando colocar um valor lógico V aqui. E não dá certo. Não dá certo. Gerou um absurdo lógico, porque aqui não poderia ser V. Aqui teria que ser F. Então, esta possibilidade cai por terra, porque gerou um absurdo lógico. Temos que então aferir a segunda possibilidade. Porque essa primeira aqui, ó, caiu por terra, ó, cortando, ó, VF caiu por terra. Agora resta para a gente essa segunda possibilidade. Antecedente F, consequente V. A gente sabe que na condicional o resultado dá falso quando for Vera Fischer. Se o P é verdade, não P é falso. Se Q é falso, ele vem para cá também como falso. Opa! Gerou mais uma contradição lógica. Agora não no antecedente. O antecedente ficou correto. Condicional, Vera Fischer é feia. Opa! Ficou direitinho. Mas a contradição, o absurdo lógico, aconteceu aqui no consequente. Porque quando eu tenho um conectivo ou, a gente sabe que falso, falso, dá por resultado final falso e não verdadeiro. Então, eu provei mais uma vez que gerou um absurdo lógico. O resultado aqui deveria ser falso e não verdadeiro. Então, esta hipótese aqui, ela também não pode existir. Opa! Na bicondicional, as únicas duas hipóteses que geram valor final falso, eu tentei montar e gerou absurdos lógicos, é porque esta proposição composta não admite um valor final falso. Se ela não admite um valor final falso, é porque esta proposição, ela obrigatoriamente ela é verdadeira. E se obrigatoriamente ela é verdadeira, a gente está aqui diante de uma tautologia. Beleza, pessoal? A partir de hoje, volta para mim aqui na tela, a partir de hoje, questões onde o examinador te questiona se uma proposição composta ela é tautologia ou não, você vai tentar provar o contrário, atribuindo valor falso àquela proposição composta e depois analisando as hipóteses em que, a partir do conectivo, ela geraria um resultado final lógico falso.
Se você conseguir, é porque não é tautologia. Nesse nosso exemplo aqui do quadro, a gente não conseguiu. Logo, é uma tautologia. Mas se você conseguisse provar sem que gerasse nenhum absurdo lógico, é porque em alguma combinação deu resultado falso. E se ao final uma combinação sequer gerou resultado falso, não é tautologia. Tautologia, todos os resultados precisam ser verdadeiros. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vou gravar novos vídeos, inclusive resolvendo questões sobre tautologia. Mas isso aqui é básico. Espero que vocês tenham entendido e que eu consiga ter ajudado de alguma forma. Um abraço, pessoal.